Vamos abrir as nossas Bíblias para estudarmos a palavra do Senhor. Convido você que está em casa a abrir sua Bíblia em Colossenses. Todas as quartas-feiras nós estudamos a palavra do Senhor e começamos em Mateus há 7 anos atrás e após 7 anos chegamos aqui na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Nós paramos na quarta-feira passada, aqui no capítulo de número 3 e o versículo de número 8 e 9. Foram os últimos versículos que nós lemos. Abra sua Bíblia comigo. No versículo 8 está escrito: mas, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, Paulo está combatendo uma heresia que estava sendo disseminada na igreja, uma heresia que eles estavam ensinando a adoração aos anjos, adoração aos seres angelicais. E nós sabemos que nós devemos somente honra a Deus, nós devemos adorar somente o Senhor Deus. E Paulo, então, ele mostra Cristo como o cabeça da igreja e a igreja como o corpo. E os seres angelicais, como Paulo já nos ensinou nos capítulos anteriores, são seres criados. Então Jesus é maior, ele é o Criador e não a criatura. Então o apóstolo Paulo está combatendo essas heresias. E quando chegamos no capítulo de número 3, que é onde nós estamos, Paulo está ensinando a nós pensarmos nas coisas que são de cima, nas coisas que são do céu, e não nas coisas que são rasteiras, nas coisas que são terrenas. E aqui Paulo está advertindo a igreja no versículo 8 do capítulo 3, mas agora despojai-vos também de tudo. O que é despojar? Despojar é você deixar ir, tirar de você, arrancar de você. E Paulo diz: despojai-vos também de tudo. E esse tudo, Paulo começa falando da ira. A ira é raiva, algo que quase ninguém sente. Acho que os seres humanos não sentem ira. Vocês sentem? Todo dia? E nós precisamos trabalhar essa raiva. Nós precisamos trabalhar a ira. E qual que é o remédio que a Bíblia nos ensina sobre a ira? Um tempo. Um tempo. Qual é esse tempo? Não se deita com a ira no coração. Não é assim que a Bíblia diz? Vocês se lembram disso? Ou não? A Bíblia fala para que você não dê tempo que o dia vire com aquela ira no coração. E quantas pessoas, eu falava ainda hoje, né, que tem gente que dorme comigo, almoça comigo, toma café da manhã comigo, toma janta comigo, passa uma parte da noite comigo, vai dormir comigo e acorda comigo de novo, quando não sonha comigo. Mas como é que isso acontece? As pessoas que sentem raiva da gente. E a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa... É o tempo. E tem gente que vive 2 anos já comigo, dia, tarde, noite, de madrugada, acorda comigo, fala de mim na internet. E assim o tempo segue. Por quê? Porque a pessoa se irou. Não vou colocar aqui se eu estou certo ou se ela está certa. Eu estou falando de mim para não falar dos outros, né? Melhor eu falar de mim mesmo. E a pessoa, todos os assuntos, quando ela sai com os seus amigos, é o bispo. E tudo gira em torno dessa ira com o bispo. E se você vive dessa maneira, a Bíblia está dizendo aí, despojai da ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. A Bíblia diz: irai. Você já quer dar no fígado dela assim, né? Pá! Eu sei que não acontece com os irmãos da transformação, mas da Puleiro dos Anjos é assim, Então, a Bíblia nos ensina, como a Dilian disse, nós temos 9 frutos do Espírito para desenvolver. E não é algo que você pode escolher viver ou não. Vou dizer uma particularidade daquilo que eu tenho estudado a Bíblia desde os 21 anos, estou com 54, sou aprendiz da palavra de Deus, tenho muito a aprender, mas uma coisa que a gente aprende e entende,
Eu não acredito que uma pessoa vá para o céu se ela não tiver fruto do Espírito. O fruto é algo que nós precisamos desenvolver. E eu não creio na salvação de ninguém se a pessoa não desenvolver fruto do Espírito. Porque o fruto é aquilo que a pessoa diz, aquilo que Jesus disse: pela árvore você conhece os... E Jesus uma vez foi procurar fruto numa figueira. É uma árvore que dá fruto? A figueira dá fruto. Qual fruto que ela dá? Figo. Se eu for buscar fruto num pé de eucalipto, eu vou achar? Ela não produz fruto. Então, Jesus foi procurar fruto num pé de figueira que estava todo parecendo que ia dar fruto. E Jesus sabia que não tinha. Você acha que ele precisou ir lá para saber que tem ou não? A Bíblia nos mostra para a gente entender como é que foi a situação. Jesus viu de longe a figueira, ele com fome de manhã, padaria não tinha. Ele falou, vou lá. Ele já sabia que não tinha, mas ele falou, vou lá comer um figo. Ele chegou lá, ela era uma árvore que tipificava Israel. A figueira é um tipo do Israel de Deus. E quando Deus procurou fruto em Israel, ele não achou. E aí abriu-se a porta para a nossa salvação, porque não se achou fruto. Ou seja, Israel parecia religioso, parecia crente, parecia algo que frutificaria o que Deus esperava, e porque Jesus não achou fruto, aquela árvore secou. Então, eu e você precisamos aprender que nós precisamos produzir fruto. E são 9. Alguém pode me ajudar? O primeiro é qual? Amor. E o segundo? Alegria. Paz. Benignidade. Bondade. Longanimidade. Mansidão. Domínio próprio e pistes no grego. Já vou dar uma pista. Pistes no grego. Fidelidade ou fé. Então, nós precisamos produzir os 9 frutos do Espírito. 3 com Deus. Amor, alegria e paz é com Deus. Bondade, benignidade e longanimidade com o próximo. Bondade, benignidade e longanimidade. É tudo que é contra a ira? É. Por isso que eu não acredito que quem não tem fruto vai para o céu. Porque se a pessoa vive da ira, ela vai para onde? Para o inferno. Paulo está chamando a atenção de alguns crentes que naturalmente eles viviam como? Irado. Se ele está falando isso aqui, porque isso tinha naquela igreja. Não tem na nossa, mas tinha naquela. Ira. A segunda, cólera. Cólera fala de fúria. Já é um grau acima da ira, não é não? A ira dá um grau X. E a fúria? O negócio é acima, né? Então, ira, cólera, nós precisamos despojar, tirar de nós. A malícia aqui fala de depravação, a ideia aqui de malícia, de pessoas depravadas. E vou falar para vocês, nós vivemos no século da depravação. É impressionante. As criancinhas, as meninas estão ensinadas a cada vez usar roupa curta de criança. Quando se tornar adulta, o que é o normal para ela? Roupa curta, seminua. Então, hoje nós estamos já, acho que na 3ª geração que a gente vê a depravação aí sobre a humanidade. Maledicência. E o que é maledicência? Nós precisamos, como cristãos, deixar de falar mal, de tirar a boa fama. E até é crime. Você sabia que é crime? Se você pegar uma pessoa falando mal de você, você pode denunciar ela. E isso é crime. E a pessoa vai ser julgada criminalmente, porque ela é um difamador, ela é um maledicente. Ela tira boa fama das pessoas. E tem crente por aí que matraca que é uma beleza. Porque vive falando mal dos outros. Agora, se falasse mal da vida deles, eles iam gostar? Então eles plantam as coisas na vida deles.
E a Bíblia diz que aquilo que o homem planta, isso ceifará. Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que Ele deixa a gente plantar o que a gente quer. É bom ou não é? Mas Deus é tão justo que Ele só deixa colher o que você plantou. Aí quando você vê algumas pessoas passando por algumas prensas, aí você vai falar, que dozinha, vai saber o que ele plantou. Vai saber o que ele plantou na vida dele. Então, aprenda com o erro dos outros. Aprenda. Esses dias eu sonhei com uma pessoa que eu sei que ela fala mal de mim. E no sonho, ela estava com as duas pernas cortadas. E eu falei, fulano, você falou tão mal de mim, hoje as suas duas pernas estão cortadas. E eu acordei. Não posso te dar o nome da pessoa. Mas se um dia acontecer de ela perder as duas pernas, eu vou falar para vocês. Você lembra aquele dia? Era essa pessoa. Então, maledicência é a difamação, a pessoa que fala mal da outra. Paulo está ensinando a igreja. E também Paulo está falando das palavras torpes da vossa boca. A fala suja, a fala obscena. Nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Até mesmo falar, por exemplo, para o cristão, nosso Deus chama Deus, na nossa língua portuguesa. Não se consegue falar o nome Deus, de fato, na língua hebraica. É um tetragrama com 4 letras consoantes, ao qual a gente aprendeu. Na forma portuguesa, o nome é Yahvé. Mas ninguém sabe se a pronúncia é essa. Os teólogos estudiosos da Bíblia pegaram o nome na Bíblia Adonai, que se refere a Deus, pegaram as vogais de Adonai e colocaram no meio das consoantes YHWH na língua inglesa, YHWH, que dá o nome Yahvé. Então, por isso se fala Yahvé. Mas ninguém sabe, a não ser Moisés. E faz um tempo que Moisés passou por aqui, né? Daqui para Jesus tem 2000 anos. De Jesus para Moisés tem mais uns 2000. Ele foi o último que falou o nome do Senhor, a pronúncia exata. Por quê? Porque não se pode falar o nome do Senhor em vão. Então ninguém repetiu o nome Yahvé, entendendo que Yahvé é o que mais a gente acredita que seja. Então, o nosso Deus se chama Yahvé, Jesus, Espírito Santo. Por que eu disse tudo isso? Porque o crente não deve ficar falando minha nossa. Quase vocês, ninguém aqui fala minha nossa, né? Que vem de minha nossa senhora. E você não tem uma senhora, você tem um senhor. Então, não deixa sair essas palavras torpes da sua boca. Eu também preciso vigiar, porque a gente veio da cultura de todo mundo, minha nossa. Mas o que vem atrás do nossa? Entendeu? Tipo, minha Virgem Maria. Não é? Então, imagina a gente lá, minha Virgem Maria, minha Nossa Senhora. Então, a gente precisa vigiar com tantas palavras, né? Obscenas. Não digo que essa seja obscena de maneira alguma, mas não é a palavra para estar na nossa boca. E mesma coisa também dizer assim, eu adoro esse copo aqui, ele é tão lindo essa taça, eu adoro ela. A palavra adorar deve ser somente dirigida para Deus. Eu amo essa taça, eu acho linda essa taça, eu acho gostosa essa água, mas eu não posso falar, eu adoro a taça, eu adoro a água, eu adoro o sorvete, eu adoro meus filhos, eu adoro minha casa, eu adoro meu carro, eu adoro meu patrão, eu adoro minha patroa. São palavras que nós precisamos dedicá-las para Deus. Então, e fora as palavras obscenas, né? As falas sujas. Aí no versículo de número 9, o apóstolo Paulo continua ensinando aos Colossenses e ele diz, não mintais uns aos irmãos. Que época, pelo menos eu que sou cristão dos 21 anos, estou com 54, nunca vi tanto tempo para cristão mentir nos últimos 5 anos. Eles já mentiam um tanto, desde que eu sou crente eu vejo. Mas parece que nos últimos 5, 7 anos o que eu mais tenho visto é cristão com mentirinha na boca. Como se ela fosse um chicletinho. Vou usar hoje, acaba o sabor, põe o outro chicletinho. Parece o técnico da seleção, né?
O negócio dele é só chiclete. Acho que sabe todos os sabores. Mas ele não é assunto. Então nós não podemos viver com esse chiclete do diabo na nossa boca. E a mentira está na boca dos crentes. Até na boca dos pastores dando desculpa para assistir o jogo da seleção. Não, porque os velhinhos, acaba o jogo, vai sair na rua, pode ser atropelado. Os carros param nos outros dias de culto? As pessoas não bebem nos outros dias de culto? Só no dia do jogo da seleção que as pessoas enchem a cara e é um perigo sair na rua. A pessoa não tem a coragem de falar, eu quero ver o jogo, sou pastor, mas fica feio, então vou pôr culpa nos velhinhos. Pensou, irmão Antônio que vem a pé? Então não vai ter ceia, não vai ter culto, porque vai ter jogo. O irmão Antônio vem a pé, é um perigo, ele vem ali da casa dele aqui. Mentira! Nós precisamos parar com essas mentiras. O mesmo pecado do adultério que leva a pessoa para o inferno é o mesmo pecado da mentira. Não existe pecadão e pecadinho. Pecado é pecado. E parece que a mentirinha viver na nossa boca está tudo bem. E as pessoas se esquecem que nós servimos o Deus da E quem que é o pai da mentira? E quando nós estamos com a mentira na boca, quem está reinando na nossa vida? Por isso que a Bíblia diz, seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência, é porque esses crentes desviados não sabem a Bíblia. Eles acham que a mentirinha Deus tolera, está tudo certo, Deus fez vista grossa. Pode falar. E é um perigo, porque depois que fecha o olho e morre, aí você vai saber se deu certo a mentira ou não. Porque o que espera a gente depois que a gente morre, irmãos, ou é seio de Abraão, ou paraíso, ou inferno. E parece que as pessoas brincam com fogo. Não, eu não vou me queimar. Eu lembro da minha mãe, não brinca com fogo, você vai se queimar. E quantos de nós, né? Os pais avisam, a gente não dava ouvido e acabamos o quê? Brincando com fogo. E na vida cristã é a mesma coisa. Então a mentira vai te levar para o inferno. E Paulo está orientando aquela igreja, e o Espírito Santo de Deus que orientou aquela igreja, orienta hoje, não mintais uns aos outros. Irmãos, as pessoas se esquecem, preste atenção, as pessoas se esquecem que quando os outros descobrem a mentira dela, a imagem dela cai debaixo do cocô do gato. Não fica em cima do cocô, fica embaixo. Quem é que mexe no cocô do gato? Fala sério. Do cachorro? As pessoas se esquecem que ela consegue enganar uma vez, duas vezes, três vezes, daqui a pouco dois percebeu que é mentira, e ela vai enganando, daqui a pouco ela acha que ela está convencendo todo mundo, e todo mundo está sabendo aquilo é mentiroso. Aquela é mentirosa. E a imagem sua fica debaixo do cocô do gato. Ninguém quer mexer embaixo do cocô do gato, nem em cima, né? Mas imagina, então, a mentira, irmãos, ela denigre a sua imagem, a sua pessoa, e depois, o dia que você falar a verdade, todo mundo vai achar que é mentira. Mesmo falando a verdade, é igual aquela história com a letra E, um conto de fada. O menininho dizia, pegou fogo na igreja, todo mundo ia correndo. Chegou lá, é mentira, ele dava risada. Aí passavam uns 20 dias, ele pegou fogo na igreja, o pessoal ia lá, aí é mentira, ele dava risada. Ele mesmo contando, um dia pegou fogo mesmo. E ele falou, gente, pegou fogo na igreja. Todo mundo falou, você é mentiroso, nós não vai lá ver não. E era verdade. Então, é uma lição aí, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem ou da velha mulher com os seus feitos. E o versículo segue no versículo 10. E vos vestiste, olha lá, despiu, tirou. É a mesma coisa de eu estar com uma roupa. Imagina você com uma roupa de quem fez a limpeza da fossa. Imagina, todos nós fomos limpar a fossa. E todos nós teve que pegar na massa mesmo, na pá, no balde. Então a roupa está toda suja, não está? Imagina, eu já limpei chiqueiro de porco. Você tem que tomar banho umas par de vezes para sair aquela nhaca do você. Aí você tomou banho e pôs roupa nova. Então, quando nós éramos não cristãos, nós estávamos com a roupa suja.
E agora que você veio para Jesus, você despiu daquela roupa. Você foi lavado, tirou a roupa suja. E aqui está escrito: e vos vestistes do novo. Não é de o que furtava, não furte mais. O que mentia, não minta mais. O que adulterava, não adultere mais. Ou seja, nós estamos nos vestindo do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo o caráter daquele que o criou. Quando Deus nos fez a sua imagem e semelhança, a ideia que está ali não é fazer um homem com duas pernas, não é fazer o homem com dois braços, porque Deus tem dois braços. Vou dizer para você agora que Deus é espírito, não é? A Bíblia não diz que Deus é espírito? E importa que o adoremos em espírito e em... Se Deus é espírito, você consegue ver espírito? A palavra no hebraico é ruar, vento. Qual a forma do vento? Então Deus se apresenta para mim e para você que Ele tem perna, de verdade. Deus, Ele é um ser que nós não conseguimos entender como Ele é. Ele se apresenta com Deus que tem olho, porque você tem olho, Ele pôs olho em você. Se Deus fala assim, eu sou um vento, aí você fala, mas eu não estou entendendo. Agora Deus fala assim, eu tenho mão. Minhas mãos não estão encolhidas para que não possa abençoar, está escrito. E nem meus braços. A Bíblia diz que Ele tem os olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente. Então, Deus se apresenta para mim e para você, para a gente entender que Ele é um ser. Só que quando você estuda teologicamente, Deus é um vento, que forma Ele tem? Entende? Então, quando está falando que nós somos a imagem de Deus, muita gente pensa, então Deus tem duas pernas, porque eu tenho duas. Deus tem dois braços, eu tenho dois. Deus tem dois olhos, eu tenho dois. Deus tem ouvido, eu também tenho. Orelha, eu também tenho. É para você entender que esse Deus, Ele te ouve, que esse Deus, Ele anda, que esse Deus tem mão, para você entender. Mas, de fato, nós somos segundo a imagem de Deus. Que imagem é essa? Caráter. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus fez com o caráter dele. E quando eles desobedeceram a Deus, continuou o mesmo caráter? Não. Então, Paulo, escrevendo aqui, ele diz, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o... Quem sabia isso? Levanta a mão. Os pastores estão pregando besteira por aí, né? Porque essas coisas devem ser ensinadas, devem ser pregadas. Nós precisamos ter a imagem daquele que nos criou. Versículo 11. E agora vai colocar a gente tudo na mesma altura, que é o que eu falo aqui sempre. Todos nós somos da mesma altura. Não é porque eu sou bispo que eu sou mais alto. A minha responsabilidade é maior. Mas nós todos somos filhos de Deus, à mesma altura. Olha o que diz o texto. Onde não há grego nem judeu. Judeu definitivamente é o povo de Deus. E o grego? O grego são todos os que não são judeus, inclusive eu e você somos considerados gregos, ou gentios. Então, quando ele coloca aqui, ele está colocando judeu, povo de Deus, grego, todo o povo que não é o povo de Deus. E aqui o texto diz, não há grego nem judeu, nem circuncisão, que é do povo judeu. E todos aqui acho que sabem o que é circuncisão. Circuncisão, para quem não sabe, dentro da lei mosaica, Deus orientou Moisés, quem nasceu a partir do 8º dia, Abraão, né? Quem nasceu com 8 dias, menino, puxa o prepúcio do pênis e corta o menino ali, já tem a marca do povo judeu. Então, isso chama-se circuncisão. Todo judeu, ele é circuncidado. E nós, qual a nossa circuncisão? No coração. Quando você recebe a Jesus é porque o seu coração está aberto. Não tem nada que está cobrindo o coração. Então, não tem circuncisão, nem incircuncisão. Não tem bárbaro. E o que é cita? Não tem bárbaro e nem cita. Cita significa grosseiro, selvagem. É um povo. Então não tem o bárbaro e não tem o cita.
não tem servo, escravo, também não tem livre. Mas Cristo é tudo em... Então nós somos colocados todos numa mesma altura, seja nossa classe de raça, de cultura ou de classe social. Somos todos filhos de Deus. Entendeu isso? Então Cristo é tudo em todos, não tem acepção da cor da pessoa, do quanto ela tem no bolso ou quanto ela tem de cultura intelectual. Somos tudo em Cristo. Cristo é tudo em todos nós. Versículo 12. E agora ele vai falar sobre as virtudes divinas. Então falou que nós precisava despir, e depois ele fala que nós vestimos de novo, e agora ele vai dizer revestir. Eu não estou vestido? E se eu colocar um blazer ou uma blusa, estou revestido espiritualmente, com o caráter de Cristo? Agora você precisa se revestir. E ele vai dizer como o quê? Como eleitos. A palavra eleitos traz a ideia como chamados. Deus te chamou. Você deu ouvido, recebeu a Jesus como Salvador. Então você precisa estar revestido como um que foi chamado de Deus. Irmãos, coisa linda é ser chamado. Nessa Copa, nós aprendemos algumas coisas. Existe o time feito pela Nike. Só foram chamados a maioria dos jogadores que usam a marca Nike, mas não foram chamados craques. E por último, por força do povo, chamaram o Neymar por último. Eu não entendo de futebol, mas acho que ele fez mais do que os outros que estavam aí. Pelo menos ele fez um gol com 10 minutos que deram a chance para ele jogar. Mostrou que sabe fazer gol. Então, existem os que são chamados. Os jogadores todos foram, o último foi o Neymar, mas pela pressão popular. Porque a marca que ele defende é outra, não vou falar, é uma outra marca. Então, essa Copa é a Copa, não é de quem joga bem, é de quem está defendendo marcas. Por que eu falo isso? Diferente disso, Deus te chamou. Diferente disso, Deus te elegeu. Deus não olhou sua cor, Deus não olhou quanto você tem na conta, Deus não olhou sua cultura, simplesmente Ele te ama, e Ele te chama para que você faça parte da família dEle, do time dEle, entende? Então você precisa se revestir. Por quê? Porque você foi chamado, você não foi o último a ser chamado, não foi uma pressão popular que o seu nome foi soprado, foi porque Ele te amou, e assim porque te amou, Ele te chamou, Ele te elegeu, então por isso você precisa se revestir. Somos santos. O que é ser santo? A palavra ser santo traz a ideia de ser separado. Então nós precisamos, quando vê o pecado, o mais rápido sair dele. Imagina hoje como é que está a corrupção aí. Daqui uns dias vai sair o nome de um escritor de livro evangélico, vou falar assim porque nós temos que vigiar com o que nós falamos aqui. Vai ser o nome de um escritor evangélico que estava lavando dinheiro para uma lavanderia, sabe lavanderia? E essa lavanderia tem um povo aí que está... É esse nome aí que o microfone não ouviu, é esse aí. Esse daí mesmo. E aí vocês vão ficar de boca aberta. Porque em vez de nós sermos santos, em vez de nós entendermos que nós precisamos ser pessoas que são honestas. Honesto, meu pai me ensinou a ser honesto. E depois que eu vim ser cristão com 21 anos, eu aprendi que meu pai ensinou certo e que eu preciso ser honesto mesmo. Não porque meu pai me ensinou, mas agora porque Deus procura pessoas honestas. Então nós precisamos, e ser santo, alguma das vezes é você ser honesto. Voltou troco a mais? Devolve. A pessoa esqueceu o que você deve para ela, você vai lá e lembra, estou devendo, estou pagando aqui, ó. Ser santo, ser separado do pecado, sabe que aquilo é pecado, sai fora, vai para lá. Por quê? Não se enfrenta pecado. Você pode enfrentar o Satanás. Você deve enfrentar Satanás. A Bíblia diz,
sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o pecado, a Bíblia nunca vai dizer enfrenta. O pecado eu vou aprender com José, e fugiu do pecado. Se você enfrentar o pecado, você vai ser derrotado. Se eu enfrentar o pecado, não existe super André, nem super bispo, nem super pastor. Só Jesus é aquele que enfrentou o pecado e continuou santo. Ele é santo, e nós temos os anjos em Isaías, os querubins, serafins, que eles cantam junto: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E Deus requer, eu e você, a minha vida e a sua, uma vida santa. Santa. 3 barras que os homens precisam vigiar. 3 barras. Primeiro é a barra de ferro. Segunda barra, barra de ouro. Terceira barra, barra de saia. Barra de ferro fala de autoridade. Nós, homens, precisamos entender e usar a autoridade de maneira santa. Barra de ferro, autoridade. Barra de ouro, dinheiro. E muitos se perdem no dinheiro. E o dinheiro ele é algo que nós precisamos administrar. Tanto eu com a minha família, a Bíblia nos ensina a não gastar o dinheiro de maneira sem sentido. Eu preciso administrar o dinheiro que vocês ofertam. E nós temos visto, e vamos ver aí esse vendedor de livro aí daqui uns dias, ele fala meio carioca. Só posso falar até aqui. E ele estava lavando dinheiro para esse daí que alguém falou aí agora há pouco. Como é que faz uma pessoa que está administrando o dinheiro da igreja e está fazendo da igreja uma lavanderia? Então, irmãos, barra de ouro, com muito temor eu preciso administrar o dinheiro que vocês ofertam, sabendo que não é meu, que eu não posso tomar posse de 1 centavo. Fiz 3 chaves hoje, ficou R$70. Eu falei: você me dá uma nota fiscal? Dou. Então faz 3 chaves aí. Para quê? Para a igreja não ficar fechada até a hora que tem um monte de gente aí na porta. Então o irmão Álvaro hoje com a irmã Lúcia receberam uma cópia da chave da nossa igreja. Então, custou 70. Então, eu quero a nota fiscal, porque o dinheiro que sai da conta tem que saber para onde foi. Então, seja R$2, 10 centavos, R$2.000, R$3.800, R$5.000, tem que sair aonde foi. Foi aqui, ó. Não tem essa de mentir para a igreja e de mentir para o Espírito Santo de Deus. Precisamos ser fiel no pouco. A Bíblia diz: seja fiel no pouco e no muito te colocarei. E nós precisamos ser homens e mulheres fiéis, santos, santos. A santidade nossa é medida com aquilo que a gente oferece, como a gente se comporta. Quer saber o que é uma pessoa? Dê poder para ela. Dê poder. Você vai ver login que ela subiu numa folha de sulfite e acha que está em cima do Monte Everest. E ela só uma folha de sulfite. Quando a gente recebe uma responsabilidade na casa de Deus, todo mundo acha que você subiu. Na sua cabeça e no seu coração você tem que entender: eu desci. Desci porque agora eu estou servindo com mais responsabilidade. Recebeu outra, desci mais um pouco. Outra, desci mais um pouco. Por quê? Porque a gente sabe que somos chamados para servir a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo e à igreja. Nós precisamos sermos cristãos com o coração entendido com o que Jesus se colocou e ofereceu. Ele falou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Se Jesus, que é Filho de Deus, serviu, e mostrou isso colocando o ministério da toalha no ombro. Ele pega a toalha, uma bacia talvez,
e foi lavar o pé dos seus discípulos. Isso era um serviço do escravo. Quando se chegava na casa de alguém, vamos supor que eu fui na casa da Márcia. Cheguei lá, então os escravos da Márcia vinham lavar meu pé. Era assim. Aí eu adentrava a casa da Márcia com meus pés limpos, porque imagina andar de sandália na poeira. O pé soa. Imagina a miséria que chegava na casa dos outros, o pé. Aquela lama meia seca, meia úmida, de suado. Então se lavava os pés. Quem lavava o pé? O escravo. Aí Jesus, ele se coloca como escravo e vai lavar o pé dos... Aí tem um tal de Pedro. Não, meu pé o senhor não vai lavar, não. O senhor não é escravo, o senhor é filho de Deus. Meu pé não, Jesus. Aí Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Porque eu vou lavar para você aprender que você vai ter que lavar o pé dos outros. Então Jesus mostra com o exemplo dele. E aí Pedro já vai para o outro extremo. Esse que é o perigo. Não só a mão, lava, não só o pé. Lava a mão também, lava tudo, lava tudo. Era só o pé. É um perigo esses crentes extremistas. De um lado não vai e do outro vai até demais. Então, santidade. Deus é santo. Então nós precisamos nos revestir como eleitos, chamados de Deus, santos e amados. Somos amados por Deus. E se sabemos que nós somos amados por Deus, então nós precisamos nos revestir desse amor. Aí tem crente dentro da igreja que fala, Deus não me ama não, só ama a Mônica. Parece que Deus nem me vê. Chamando Deus de cego. Mas esse crente é ruim, não é não? Parece que Deus não me vê, você está chamando Deus de cego. Crente, acorda aí. Deus dando um peteleco, vai ser... Claro que Deus não faz isso, mas você precisa entender que aquele que te chamou, aquele que te elegeu, Ele quer que você se revista entendendo, sou chamado de Deus, sou santo e sou amado por Deus. Deus me ama. Não tem um louvor, uma canção que diz, oh, Deus me ama. A gente sabe cantar, mas precisamos viver. Entender que Deus nos ama. E ali a Bíblia diz, revestivos de entranhas de misericórdia. Entranhas de misericórdia fala de compaixão sincera. Você precisa de se revestir de compaixão sincera. Eles chamam entranhas de misericórdia, por quê? Você sente o amor aqui, você quando apaixonou, você fala, estou apaixonado. O irmão casou faz pouco tempo ali, está na lua de mel, foi quantos meses? 8 meses, né? 8 meses. Ele não fala para ela assim, eu te amo tanto e põe a mão aqui nas tripas, né? Não. Ele fala, eu te amo tanto que eu sinto aqui, ó. Ela falou, meu amorzinho, eu também te amo tanto, eu sinto aqui no coração, está aqui. Mas o povo judeu, a cultura deles, eles amam aqui, ó. Eles falam que eles amam com as entranhas, com tripa, com rim. Eles sentem dessa maneira, por isso que está escrito, entranhas de misericórdia, ou seja, uma compaixão sincera. Precisamos nos revestir. Se revestir também do quê? De humildade. Mas não pode ser falso humilde, não. Irmãos, ninguém tolera pessoa que não é humilde. Não é verdade? Qual a palavra para o contrário de humilde? Arrogante. Soberbo. O Messi, ele é um jogador que o nome dele está na boca do mundo inteiro. Repare que as pessoas vão dar a mão para ele, ele passa como se não viu. É um soberbo, é um arrogante. E agora o povo está começando a acordar, né? Por quê? Porque estão vendo que ele deixa de cumprimentar muitas pessoas. E a Bíblia nos ensina a ser como Jesus. Ele diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque tem gente que é humilde só da boca para fora. Mas tem que ser humilde da boca para dentro, aqui no coração, porque Jesus nos ensina a ser humilde lá no coração. Humildade de conversar com as pessoas, de cumprimentar as pessoas, de fazer serviço que às vezes poucas pessoas fazem. Por exemplo, limpar um banheiro. A primeira aula minha, quando eu era novo convertido, foi ver meu sogro com uma chave de fenda e a ponta da chave de fenda na ponta da mão assim,
limpando a craca de dentro de um vaso sanitário. Talvez você nunca viu o que é uma craca dentro de um vaso sanitário. Elas se dão nos banheiros públicos, porque pouca gente limpa bem limpo, ela vai se juntando, e ela parece uma pedra. Aí eu estava de folga aquele dia cedo, isso tem mais ou menos 31 anos atrás, quase 32 anos, e eu acho que já estava interessado na Dilian, mas ainda não tinha chegado na barba do velho. E aí eu fui lá cedo e ele estava lá na igreja, abraçado com um vaso, ele ajoelhado aqui, e eu vendo ele com a mão naquela água, e a mão vai, a mão volta, aí que eu fui ver que tinha chave de fenda debaixo da mão dele. Falei, ô pastor, o que o senhor está fazendo aí? Não, estou limpando essa craca aqui. Falei, mas isso é serviço seu? Você é pastor? Eu tinha 21 anos, novo convertido, não sei o que. Para mim, o pastor é aquele que só abre a Bíblia e fecha a Bíblia e acabou. Aí ele falou, não, meu filho, nós temos que deixar limpinho para os irmãos usar. Foi minha primeira aula. E a gente não tem dificuldade nenhuma de vir hoje, de limpar o banheiro. Às vezes no meio do culto, fui lá usar, o banheiro cheio de xixi para todo lado. Falei, não posso deixar assim para o próximo. E eu peguei essa imundícia, mas não vou deixar para o próximo. É isso que a gente precisava ter, todo mundo. Como eu vou deixar para o próximo? Ou eu vou pensar para o próximo mesmo? Para mim está tudo bem. E aí no meio do culto, você escuta o ano e eu lá. Porque cheguei e vi que aquilo estava errado. Humildade de falar assim, não vou deixar para o próximo. Só Deus viu aquilo. Eu estou falando para vocês hoje, mas aquele dia só Deus viu isso. O que eu fiz ali, estou trazendo hoje aqui para vocês entenderem. A humildade, não importa que eu sou bispo. O pastor Círio e eu, ali naquele canto tinha uma calha que ela chegou a furar com a acidez do cocô dos gatos. Eu preciso até ir lá ver se voltou a isso. Que os gatos acham que aqui é o banheiro público do Matão, de Sumaré, acho que os gatos tudo vêm aqui. Tiramos quase 15 quilos de cocô de gato. Você tem que ver aquele negócio seco que você bate assim, aqueles pozinhos sobe, nós punha a camiseta assim para tampar, para não entrar no nariz. Todo mundo fala, meu gato é limpinho. Ele faz na casa dos outros, por isso que ele é limpinho na tua casa. Mas na casa de alguém, ou ele é tampado. Quando os outros falam que meu gato é limpo, eu dou risada. É limpo lá, né? Porque aqui na igreja eu sei o que acontece. Mas a gente precisa ter o quê? A humildade. Por isso que eu falo, o tapete vermelho na igreja da transformação é para Jesus. O tapete é dele. A honra é dele, a glória é dele. E nós somos o quê? Chamados para ser seu servo. Acho que eu pulei ali, né? Pulei a benignidade, que é um fruto do Espírito. Por isso que eu não acredito na salvação de quem não frutifica o fruto do Espírito Santo. A não ser que ele recebeu Jesus e morreu, igual o homem da cruz lá. Recebeu a Jesus, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não deu tempo de ele frutificar o fruto do Espírito. Creio. Agora a pessoa recebeu a Jesus, amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui nós temos um fruto do Espírito, um deles. Benignidade é você pensar o bem das pessoas. Bondade é esse pensamento em ação. Então precisa produzir fruto do Espírito Santo, que é a benignidade. E para mim, André, não tem céu se a pessoa não frutifica o fruto do Espírito. Por quê? Porque como filho de Deus nós precisamos, e a Bíblia não dá uma condição, se quiser faz, se não quiser não. Nós precisamos frutificar o fruto do Espírito. Humildade, já falei. E o outro fruto do Espírito? Mansidão. Mansidão. Eu sou colérico. O colérico é aquele que bateu, levou. Né, Nai? A Nai, ela não é tão assim, mas eu sou assim. Todos os coléricos, bateu, levou. Falou, tomou o troco na hora. Está ali, toma aqui o troco. E agora, não é porque a mansidão é só para o colérico. Não, é para o fleumático, é para o sanguíneo. Está faltando o colérico e o melancólico.
Todos os 4 temperamentos precisam trabalhar esse fruto na vida deles, tanto a benignidade quanto a mansidão. E eu preciso refrear dentro de mim esse homem que bateu, levou. E ele está sendo mortificado, aquele que devolve o troco. Às vezes nós ficamos... Agora, às vezes as coisas vêm, batem na gente, a gente às vezes até fala, melhor deixar quieto isso. Você sofre menos. Você vai entendendo que não adianta descontar. Então a mansidão, o Moisés, irmãos, a Bíblia diz que ele era o homem mais manso da terra. E tiraram ele do eixo. O povo tirou ele do eixo. Aí você acha que você é melhor que o Moisés? Você acha que você é a última bolacha do pacote? Nem eu sou. O outro que eu falo, aquela planta, o alecrim dourado. Será que nós somos o alecrim dourado? Irmãos, nós somos pessoas e convivemos com pessoas. E precisamos entender que as pessoas vão nos frustrar, nos desanimar, vai deixar a gente irado, a gente com tudo. E o que nós precisamos aprender? A lidar com essas situações. A lidar. Então, mansidão. Sabe, em vez de a gente explodir, porque quando a gente explode, a explosão fala do quê? De coisa que constrói ou que destrói? Nunca vi, é só na ciência desse mundo que já está no maligno, para falar que a grande explosão construiu a humanidade. O Big Bang. Então eles defendem essa ciência tola em que através da explosão se construiu. Mas a Bíblia diz categoricamente que a terra estava destruída. Está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Então está criado os céus e a terra. Está criado. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia. Uai, o what? Criou, se criou, tem forma. Agora ela está sem forma e vazia, então ela foi destruída. Quem destruiu? No meu ponto de vista, o capiroto foi jogado de lá de cima, que ele quis pôr o trono dele, o governo dele acima do governo de Deus, e Deus falou, aqui não. Aí ele sai capotando, e a Bíblia diz que ele sai pegando fogo de dentro para fora. Você imagina, queimar de fora para dentro é terrível, e de dentro para fora. E não estou falando de azia, não, azia queima só um pouquinho. Ele veio destruindo de dentro para fora, com fogo, com juízo, e bate aqui na terra, por isso que ela está sem forma e vazia. Por isso que o homem entende, teve uma grande explosão, teve mesmo. Por isso que ela foi destruída. E aí por isso que Deus vem, e a Bíblia diz, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, e disse Deus, haja separação entre águas e águas. Aí a terra foi criada aqui dentro das águas. Quando você vê o sol azul, é o fundo da onde estão as águas, e o Espírito de Deus, lá no Antigo Testamento, estava sobre a face das águas. Está escrito. Mas a gente acredita mais no que ensinaram as mentiras na escola do que a verdade da palavra de Deus. Fez separação entre águas e águas. Pois bem, aqui tem mais um outro fruto do Espírito. Então aqui nós temos 3 frutos do Espírito. Longanimidade. Eu já falei para vocês, vamos ver se vocês aprenderam mesmo. Falei agora há pouco, faz 10 minutos que eu falei. São 9 frutos do Espírito. Esses 3 frutos que está aqui é para com que pessoa? Só os alunos do ID que estão respondendo. Da escola teológica. Esses 3 frutos, é coincidência estar aqui, ele é para você tratar o próximo. Eu falei, os primeiros 3 frutos é com quem? Amor, alegria e paz, com Deus. E eu falei que bondade, benignidade
E longanimidade é com o próximo. E a mansidão? Com quem que é? Consigo mesmo. Aí, aqui a Bíblia está falando para a gente se revestir disso. Aí eu te pergunto, dá para ir para o céu sem isso? Eu não creio. Não creio de maneira alguma. Então, nós precisamos de benignidade, pensar o bem do próximo, e longanimidade, ser de longo ânimo com o próximo. Longo ânimo. Não é fácil ser longânimo, não. Imagina, eu vou dar os meus exemplos aqui, eu estou dando os meus exemplos porque eu vou falar da minha vida. Imagina a pessoa que estava nessa igreja, saiu dessa igreja e falou mal de mim um monte. Passou uns 6 meses, apareceu na minha loja lá chorando de soluçar. E soluçava. Fala, fulano. Porque eu preciso pedir perdão. E chorava. Perdão, mas o que foi, fulano? Não, porque eu falei, tá. Pode voltar para a igreja. Vou te tratar como se nada acontecesse, beleza? Assim. Aí a pessoa voltou a congregar aqui, eu sabendo que ela falou mal de mim um monte, e a gente ter esse longo ânimo. Isso foi só uma vez na minha vida? Eu pastorei desde os 30. Eu comecei falando para vocês aqui que tem gente que morre de raiva de mim, né? Isso porque acho que eu devo fazer o mal pra caramba na vida dos outros. Então, a vida é assim. E o que eu preciso ter de fruto na minha vida? Benignidade, mansidão, longanimidade, amor, alegria, paz, fidelidade, domínio próprio. Como é que eu vou achar que a pessoa vai para o céu sem isso? Não é isso que salva ela, mas porque ela é uma pessoa salva, ela já se revestiu como eleitos de Deus, como santos, como amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade. Do que você está se revestindo? Está aí. Do que a pessoa se veste, aí você pega a pessoa que só fala mal dos outros. Ah, mas é crente, mas vai para a igreja, foi batizada nas águas e vai para o céu da boca da onça. Não adianta frequentar a igreja, tem que ser transformado, tem que ter transformação. E não sou eu que estou falando. É esse homem que foi usado pelo Espírito Santo de Deus que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Agora vem a martelada final. Suportando-vos uns aos... Por isso que eu falei, fulano, volta para a igreja e vou te tratar como se não aconteceu nada. Sabe o que é suportar? Não é aquele negócio assim, ai, fulano, eu não aguento, bispo, aquela pessoa, mas estou suportando ela. Não, é falar o que eu falei, volta para a igreja e eu vou te tratar como se você não fizesse nada. Eu estou dando suporte. Esse suportando-vos é dando... Entendeu? Então, não é aquele negócio assim, estou aqui, mas não aguento, se eu puder dou rasteiro e piso na goela. Isso não é dar suporte. E se for mentira minha, Deus me mata aqui, se isso que eu estou pregando eu não vivo. Então eu falo assim, diante de Deus, daquilo que a gente prega e daquilo que a gente vive. Suportando-vos uns aos... E perdoando-vos. E o que é a oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 9? Vamos junto? Pai Nosso, santificado, venha a nós, seja feita, assim na terra, o pão nosso, nos dai, agora, hein? Perdoa as nossas, assim como perdoamos a quem nos tem. Irmão, se você quiser ir para o céu, você tem que perdoar. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é amnésia. Perdoar é lembrar e não deixar com que aquilo te machuque mais. É você lembrar, me machucou, doeu, e cada dia dói menos. E cada dia dói menos.
e cada dia está perdoado em nome de Jesus. Está perdoado em nome de Jesus. É outra coisa que eu não acredito, crente que vai para o céu com raiva dos outros. Vai para o céu da boca da onça. Isso é o Evangelho. Por isso que eu falo, não adianta as pessoas pregar, receba vitória, vai para casa, é só vitória, oh glória a Deus, é vitória. Mas vive uma vida de derrota. Vive uma vida derrotado que se morrer vai para o inferno. Por quê? Porque não vive o que a Bíblia ensina, perdoando-vos uns aos outros. Eu não sou uma máquina, eu não sou insensível. Tem coisa aqui que eu não posso nem falar para vocês que já aconteceu na minha vida e na vida da Dilian. Das pessoas fazer o mal contra a gente. Não dá para falar. Mas a gente sabe o quanto a gente vive se perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro? E aí? E se alguém tiver queixa contra o outro? Não, aquele bispo, vou falar para você. Eu não aguento aquele bispo. Olha, a pessoa, é o que eu falei aqui, dorme comigo, acorda comigo, toma café comigo, sonha comigo, toma banho comigo. Mas não é porque eu estou lá pessoalmente. É porque a pessoa vive com uma ira e com uma raiva da gente. E aí, o que a Bíblia ensina aqui? Só eles que não sabem. Por quê? Porque não é crente. Porque não vai num estudo. Porque não frequenta a igreja de verdade. Vive nas igrejas que só escuta assim, receba vitória. Você nasceu para vencer, é só vitória. E a pessoa vai para casa, a vida dela vive em torno da pregação triunfalista. Agora uma pregação dessa aqui, você só vai ouvir aqui. Porque aqui a gente abre o livro de Deus e vai falando o que está escrito. É Deus falando. Então, precisamos dar suporte uns aos outros, perdoar uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. Mas esse Paulo, ele andou com Jesus quando ele fez a oração de Mateus, capítulo 6 e 9? Não. Mas a Bíblia, coincidência, né? É porque é o mesmo Espírito que falou através de Cristo, é o Espírito que revelou a Paulo. Assim como Cristo vos perdoou. Se eu fui perdoado por Cristo, qual que é o meu dever? Perdoar. Eu sou mais bonitinho? Não, eu sou o alecrim dourado, né? Você é a última bolacha do pacote. Irmãos, essa pregação é muito séria. E se a gente não viver o que Paulo está nos ensinando, o resultado é boca da onça. Versículo 14. Agora vem a cereja do bolo. E sobre tudo isto, olha só, você se despojou, você se vestiu, você revestiu, e sobre tudo isso, revesti-vos de, que é o vínculo da. Se você me pedisse, dá um exemplo na Bíblia então, tem dois, pelo menos tem dois. O José podia arrebentar os irmãos dele, sim ou não? Os irmãos dele caçoava dele, xingava ele, odiava ele, e o dia que o pai dele estava preocupado, o Jacó preocupado com os irmãos, ele fala: José, meu filho, vai ver como é que estão os seus irmãos. Aí ele vai, se não me engano, ele vai para Dotã, e depois vai para Siquém, ou vai para Siquém, depois vai para Dotã, e quando ele está vindo ver como é que está, os irmãos, eles já começaram: vamos matar ele. Vamos matar? Vamos. Então vamos. Né, nós mata esse folgado aí. Aí teve um lá, o mais velho, falou: não vamos matar não, mas vamos pôr ele dentro desse poço aqui. Tem gente que não quer tanto o seu mal, mas está pronto para te jogar no poço, para te jogar no buraco. Jogam ele lá. Aí eles se sentam para comer pão. O outro lá, morto de fome, veio pela estrada, de a pé, e os outros lá comendo pão. E o que nós faz então, se nós não mata? Nós vende ele. Aí venderam para a companhia de Ismaelita, os primos deles, os filhos de Ismael. Vendeu ele, ele acabou lá entrando como escravo no Egito. Lá ele entra com 17, encurtando a história, com 30 ele se torna governador. Aí Deus dá o sonho lá para o faraó, ele interpreta, e o faraó fala: você é o que tem o espírito dos deuses, você vai ser o cara aqui. Quem que chega ali? Ele já nem esperava mais ver os irmãos dele. Aí a hora que ele vê os irmãos dele, ele sai para chorar.
E como um governador não podia chorar na presença das pessoas, ele não queria se revelar para os seus irmãos. Aí ele se recompõe, aí ele volta lá, e aí ele começa a colocar os irmãos dele na prova ali. Ó, vocês vão embora, mas coloca uma caneca minha aí para dizer que eles pegou lá. Aí colocou no meio, hora que eles são perseguidos, encontrados, ó, vocês levaram alguma coisa aí do nosso chefe lá. Não, não pegamos nada, e não tinha pego mesmo. Mas o José mandou pôr, então vai deixar o Benjamim aqui. Vocês podem ir embora falar com o pai de vocês lá. E aí vai, até que o dia ele se revela e fala, meus irmãos, para preservar a vida, Deus me fez vir aqui. Deus me fez vir aqui. Revestivos de amor. Ele podia se revestir do quê? Né, Vitor? Ele podia se revestir do quê? Hã? Diz para mim. Ah, não sabe? Tá bom. Ele podia se revestir de ira, de ódio, mas ele se revestiu do quê? De amor. É o que eu falo. Você falou mal de mim? Volta para a igreja. Não aconteceu nada. Vamos seguir. Vamos continuar. E já falei que se isso é mentira, Deus me mata aqui. Entende? O homem colérico que eu sou. A gente precisa mortificar o que nós somos. Porque se Cristo nos perdoou, quem somos nós? Na fila do pão. Então, sobre tudo isso, revestivos de amor. Agora, pergunta se as pessoas que falam mal do você estão prontas para viver esse evangelho. Hã? Estou falando só dos crentes que falam mal do você. Só dos crentes que não gostam. Então, a maioria dos crentes que falam mal de nós não vive nem perto disso. Não vive isso. Não tem essa vida cristã e a rota para todo lado que é crente, até embaixo d'água. Que quem não é crente é você. Que quem não é crente sou eu. Mas vive isso? Não vive, irmãos. Glória a Deus que você vem aqui no culto de estudo bíblico. Porque é esse estudo que faz você ser transformado. É a palavra que te confronta, que muda você, que te transforma. Então, sobre tudo isso, revestivos de amor, que é o vínculo da... Aí a pessoa diz que é um crente perfeito, você vai ver, não é meia pataca. Não é nada. Por quê? Porque a palavra não está transformando ela. E aí acontece o que no versículo 15? E aí a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, ou na igreja, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Você já pensou uma pessoa falar mal do você 2 anos no Instagram? Sou eu. Eu até bloqueei a pessoa. As pessoas. Porque não tem outro assunto. Por isso que eu trago para vocês o testemunho e o que a palavra de Deus diz. Bloqueei. O dia que eu visitei, a pessoa mandou eu tomar Coca-Cola. Lembra que eu falei para vocês? É bem crente ela. Mas ela vive isso. E se ela voltar aqui, vocês acham que eu devo receber ou não? Vocês entendem o que é ser crente de verdade? Mas as pessoas batem no peito dizendo que elas são crentes. Não vivem isso aqui. Não vivem esse evangelho. Elas enganam a si mesmas. Se morrer, elas vão para onde? Na condição que estão. Para o céu da boca da onça. A onça é o diabo. Então, irmãos, depois disso tudo, a paz de Deus, para a qual nós somos chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Verso 16. A palavra de Cristo habite em vós. Como é que a palavra vai habitar em nós? A partir do momento que a gente dá. Aí essas pessoas não frequentam um culto de estudo bíblico, um culto de uma pregação bíblica. Como é que a palavra vai habitar dentro delas?
Não vai habitar. Porque nem entra. O que é habitar? É morar. Ou a palavra de Deus entra no meu ouvido, desce no coração e mora dentro de mim, ou eu estou me enganando a mim mesmo. Então, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria. Sabedoria é um dom, sim ou não? Sabedoria é um dom. E ela sendo um dom, tira o efeito, abre. Ela sendo um dom, quando é que a sabedoria vai funcionar? Quando tem um problema. O tal do Saul não, o tal do Salomão, ele tinha ou não tinha sabedoria? E por que ele foi casar com 700 mulheres e 300 concubinas? Jesus não casou com ninguém, olha que esperto. Paulo não casou com ninguém. Estou brincando. O que acontece com a sabedoria? É um dom que Deus dá, já ensinamos isso em Coríntios, capítulo 12, 13 e 14. Sabedoria é um dom que ele é colocado para resolver o problema de alguém. Por exemplo, Salomão, quando viu que tinha uma mãe, duas mães com um filho vivo e duas mães com um filho morto. Aí ele falou, vou resolver agora, traz uma espada. Trouxeram a espada, todo mundo olhando. Você já sabe a história, você fala, isso é fácil. Fácil para você hoje. Imagina você resolver isso aí há 3.000 anos atrás. Tem 3.000 anos essa história. Ele falou, traz lá a espada, vamos cortar no meio, nem para uma e nem para outra. A que não era mãe falou, isso mesmo, metade para mim e metade para ela. A que era mãe falou, não, dá ele vivo para ela. Eu prefiro ele vivo do que metade morto para mim. Salomão falou, já sei quem é a mãe, é ela. Sabedoria é para isso. É um dom para resolver. Então a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. O que é abundante? Esse copo está quase cheio, não está? Mas eu te falo que ele não está cheio abundantemente. Quando que ele está cheio abundantemente? Quando transborda. Então toda quarta você está vindo aqui ser cheio, e ser cheio, e ser cheio, e cheio, e cheio, até o ponto de transbordar abundantemente. E nesse lugar a palavra de Deus é como uma cachoeira, ela transborda abundantemente, em toda sabedoria. E o que precisa? Ensinando-vos. A palavra de Cristo, ela nos ensina. Por isso que aqueles que não frequentam culto de estudo, não vêm num culto que onde prega a palavra, vão estar longe de aprender a palavra. Então, ensinando-vos e admoestando-vos. E o que é admoestar? Falar do jeito que eu estou falando aqui, ó, sem delongas. Orientando vocês, para que vocês vivam o que está escrito. Admoestando-vos uns aos outros com o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso. O resumo desse versículo 16 é: o nosso culto seja assim. O nosso culto aqui tem salmos, que são louvores, que são cânticos, tem hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor, mas tem o quê? Tem palavra de Cristo. Tem ensinamento nesse lugar, tem sabedoria de Deus, admoestação. Então, o crente que não está dentro dessa palavra, ele está fora da igreja. A pregação que Deus nos deu aqui, domingo, dentro da igreja, mas longe de Deus. Não podemos estar dentro da igreja e longe de Deus. Temos que estar aqui dentro, porque aqui dentro, de fato, tem palavra de Cristo, tem ensinamento, tem cânticos, tem louvores, e cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E o último versículo para hoje: e quando fizerdes por palavras ou por obras, e quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Tudo que nós fazemos, precisamos fazer em nome do Senhor. Você vai comprar uma casa. Senhor, é da sua vontade? Esse negócio vai ser bom para mim? Não vai dar errado? Senhor, eu oro a Ti em nome de Jesus. Senhor, vou receber uma visita em casa. Se isso não é bênção, não deixa nem vir. Em nome de Jesus.
Sabe, em tudo na sua vida, a gente erra muito e quebra a cara porque ora pouco. A gente depende pouco do Senhor, e quando depende pouco de Deus, as coisas sempre vão dar errada. Se você depender mais do Senhor, as coisas vão dar mais certo. A dependência, Deus ensinava ali no deserto, o ensinamento vinha, a dependência, ó, hoje vocês peguem o maná, amanhã eu não vou mandar porque amanhã é sábado. Aí vocês peguem para hoje e para sábado, sexta e sábado, beleza? Aí tinha uns crentes ruins lá, vai que Deus não manda, separar aqui um pouco a mais. É pessoa que não aprende a depender de Deus. Aí quando chegava no sábado tinha o quê? Tinha bicho. Aquilo que eles pegou transformou em bicho. Adiantou pegar? Não. O que Deus queria ensinar para aquele povo? Não era que Deus dava a comida todo dia. Deus estava ensinando algo maior do que a comida. Dependam de mim. 40 anos esse povo guardando as coisas para outro dia ainda. Não é que você vai ser um gastador, um louco ou uma louca gastadora. Mas é preciso nós aprendermos a confiar no Senhor. Eu acordo e oro todos os dias. No mínimo eu oro o Pai Nosso. No mínimo. É o mínimo que eu posso fazer. Lá eu oro, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu tenho uma troca de óleo, vai para 24 anos e eu vivo do pão de cada dia. Mês passado, 5 dias sem vender nada. Chegou no último dia do mês, falei, Jesus, tem que pagar o aluguel, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar aquilo. Jesus, tem misericórdia. Estou lá, porta aberta, e Deus deu o que eu precisei para aquele pão daquele dia. Fechou o mês, paguei aluguel, paguei tudo, não devi nada, glória a Deus, e vão seguir a vida. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoa meus pecados, Pai, que eu sou pecador, assim como tenho perdoado quem me tem ofendido. Se você orar isso com sinceridade, você vai ver que você vai perdoar mais as pessoas que fazem mal para você. Porque é todo dia, você vai orando e lembrando dos rostinhos abençoadinhos. Se der, você fala até o nome. O Zé, o Tonho, a Cândida, a Tonha. E vai falando o nome das pessoas que falam mal de você. Põe eles na sua oração. Estou perdoando, Pai, ó, estou perdoando. Daqui a pouco você vai falar que nem dói mais. Aí você vai falar, uia, pessoa que é tanto meu mal, já consigo já falar o nome dela sem sentir raiva. Já não durmo mais com ela hoje. Pronto. Já acorda sem ela amanhã. Já acorda, já não toma mais banho com ela. Daqui a pouco não toma nem o café da manhã, você fala, eita, daqui a pouco você fala, esqueci dela faz 3 meses, ô glória! Mas é um exercício diário. E não pode esquecer de um que é assim, ó, e livrai-nos do mal. O mal ali, trazendo ele do grego, e livrai-nos do maligno. Você tem que pedir para Deus todo dia. Você pediu hoje, Ele te livrou hoje, amanhã você tem que pedir de novo. A dependência aí você vai lembrar lá do Zé, né? Do Zé não, você vai lembrar do maná. O maná vinha no outro dia, não vinha? Tem que pedir para todo dia. Não pode ser um negócio que você fala assim, Jesus, a oração está aí na guarda da cama. Amém? Você precisa orar. Dormiu, orou. Acordou, orou. E vai orando. Mas a geração de hoje quase não ora. O inimigo vem, sabota a vida. E a gente fala, oh, Deus, o Senhor está fraco na minha vida. E Deus fala, não sou não, você mesmo. A galinha da Angola que eu sei, que tem que falar, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Amém, irmãos? Amém. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus, Pai. Bênção de Deus? Amém. Deus falou com todos nós? Amém. Com todos nós, comigo também. Pode falar, irmã. Aí, ó. Olha que coisa linda, irmãos. Faz o quê? Olha lá, faz 1 ano hoje que ela congrega e é grata a Deus. Segunda agora, ontem. Ontem fez 1 ano, ela é grata a Deus. Ela é grata a Deus por estar nessa família. Olha que bênção.
É uma alegria ter aqui. Eu fui pastor da mãe dela, da irmã dela e da Socorro, da nona. E hoje eu estou pastoreando a vida dela e da filhinha dela. E é uma alegria ter elas aqui, servindo ao Senhor. E pode ver, ela não perde um culto. Se ela não está aqui, ela me avisa, ó, vou estar na casa da minha filha, vou estar em tal lugar, não posso ir na igreja. Todas as vezes. E nesse 1 ano, é uma pessoa que ela, sempre na onde está, ela nos avisa. Exatamente. Então, irmãos, é uma alegria. Deus te abençoe, Leninha, por estar aqui fazendo a obra do Senhor conosco. Amém? E a Juju? Né, Juju? Maravilha, irmãos. Vamos de pé, vamos agradecer a Deus? Ore a Deus agora, se lembrando do que Paulo ensinou aos Colossos e que o Espírito Santo ensinou aqui hoje. Que nós possamos nos despir do velho homem, da velha mulher, da ira, da cólera, da raiva, da maledicência, de palavras torpes, de tudo aquilo que a Bíblia nos orienta a não fazer. E faça com Deus uma aliança. Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Eu quero mudar. E eu preciso da ajuda do Teu Espírito Santo para eu mudar. Eu preciso da força que vem do alto sobre a minha vida para eu ser um cristão melhor. Irmãos, a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Pelo Espírito Santo. Então que nós possamos de verdade sermos dependentes desse Espírito, nos colocarmos à disposição e fazermos o que nós precisamos fazer. Ninguém vai fazer por mim. Eu não vou fazer pela Dirian e ela não faz por mim. Eu não faço pelo Abner, ele não faz por mim. Então é eu dizer não para o pecado, não enfrentar o pecado. Mas se você tem o hábito de mentir, pare de mentir. Que a partir de hoje você faça uma aliança com o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós somos gratos por essa noite, por esta palavra, pelos Teus ensinamentos. Os Seus ensinamentos nos traz vida. Os Seus ensinamentos nos tira da dúvida. Os Seus ensinamentos nos alimenta a nossa alma. Os Seus ensinamentos purifica a nossa alma, Pai. Os Seus ensinamentos, ó Pai querido, nos traz para perto de Ti. Os Teus ensinamentos nos ajudam a enxergarmos a vida eterna, a mirarmos os céus. E esta palavra que nessa noite ouvimos e aprendemos, possa ser uma palavra que nos traga transformação na nossa vida, a partir do ponto que nós possamos dizer não para o pecado, não para a mentira, não para tudo aquilo que nós aprendemos aqui nesta noite. Oh Deus Todo-Poderoso, todos nós precisamos sermos transformados, todos nós precisamos de ter uma vida mudada, todos nós precisamos nos aproximar do Senhor, como eleitos, como chamados, como santos, como amados. Oh Senhor meu Deus, e nós te damos graça por fazer parte da família cristã. Agradecemos também pela vida da Leninha, que aqui ontem fez 1 ano que se congrega conosco. Ela marcou a data que chegou e ela contou esses 365 dias neste lugar. Abençoa sua vida, sua filha, guardando sua casa, Senhor, abençoando o seu corpo, seus olhos e o corpo da sua filha, Pai querido. Glorifique e exalta o Teu nome sobre a Tua igreja que está reunida nesta noite. A cada um que chegou nesse lugar, e o Senhor sabe como chegou. O Senhor sabe, ó Pai querido, aqueles que estiveram aqui dentro, mas não estiveram perto de Deus. Que as vidas sejam transformadas e mudadas, ó Pai. Assim nós abençoamos a cada vida, Pai querido, que ouviu a Tua palavra, que deu ouvido à Tua voz. E que aqui, Senhor meu Deus, renova a aliança contigo de ser uma pessoa mudada e transformada pelo poder da Tua palavra. Assim como nós precisamos de mudanças, nós precisamos de melhorar na Tua presença, a todos nós. Assim nós oramos por aqueles que estão em casa, aqueles que estão acompanhando, Senhor, esta live.
Abençoa a vida de cada um deles. Em o nome de Jesus nós oramos e por fé nós te agradecemos. Por quê? Se Deus é por nós, operando Deus sobre a tua vida, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos digamos